deles encarnados aqui junto a nós, né? Que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando essa sintonia com a espiritualidade maior, com os irmãos franciscanos, nos auxiliando em mais essa oportunidade, uma reunião nesta tarde aqui na casa de Francisco de Assis. E pelo livro Fonte Viva, Emmanuel, através da litografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem desta tarde, item 104, diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará a elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência, do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes do rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. E com esta mensagem belíssima aos nossos corações, possamos dar início à palestra desta tarde para a nossa irmã Eugênia, sempre com muito boa vontade aqui junto a nós, na casa de Francisco de Assis, falando sobre Chico nesta tarde, que ela possa ser amparada, iluminada pelos irmãos franciscanos, pelo São Mentor, paz e bem a todos nós, com a palavra nossa nesta tarde. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Eu vou descer os degraus porque eu ando para lá e para cá, sempre o risco de eu cair e ficar em cima. Quero já agradecer o convite da casa, porque estar na casa de Francisco e para falar de Chico
é mais do que eu mereço. Né? Então, assim, muito obrigada. Obrigada aos amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Obrigada àqueles que vão assistir depois da gravação. E que nós possamos, nesse momento, unir o nosso pensamento, elevando, para deixar, né, os mentores nos dar aquele abraço gostoso, amenizar as nossas preocupações, para nós conseguirmos falar um pouco sobre esse grande espírito, esse grande espírito, né? Dando uma rápida passagem sobre a bibliografia, porque com a graça de Deus tem muito mais do que isso, né? Mas eu vou dizer algumas coisinhas, mas principalmente notáveis casos de Chico, do Oswaldo Castro, lindos casos de Chico, do Ramiro Gama, né? As lições de Chico, do Marcelo Sotomayor, enfim, é uma bibliografia boa que a gente tem para saber um pouquinho desse grande espírita. E aí, o nosso tema, tudo bem. Sim, o nosso tema é sobre os lindos casos de Chico Xavier, né? Mas eu não poderia te dar uma passada rápida, assim, pela vida de Chico, né? Nesse momento, inclusive, em que Chico comemoraria 116 anos, né? Por que isso? Ele foi um grande exemplo de humildade. A importância dele pelo Espiritismo é isso. Chico nos traz um exemplo de humildade, de resignação, de serviço, né? É isso que os grandes espíritos fazem, né? Se a gente pensar em Jesus, né, o principal dele foi o quê? O exemplo, né? O exemplo que ele deu em todas as situações, em tudo que acontecia. E Chico nos passa também um exemplo muito bom de humildade, de resignação sobre as coisas que a gente vai ver, que a vida não foi fácil, né? E principalmente de serviço, porque a vida dele foi servir. Né? Agora, mais importante que os fenômenos mediúnicos para mim foi o seu testemunho de vida cristã, né? Porque muitos falam da excelência da mediunidade de Chico, que obviamente era fantástica, ele tinha todos os tipos de mediunidade, mas o testemunho que ele deu como cristão, como aquele seguidor do Cristo, para mim de muita, muita importância. Então, a gente falou que ele nasceu em 2 de abril de 1910, por isso que eu falei, né? Ainda há pouco, ele faria 116 anos em Pedro Leopoldo. Seus pais, João Cândido Xavier e Maria João de Deus, pessoas muito humildes, de pouca instrução, né? Ele perde a mãe aos 5 anos de idade e ele passa a ter uma infância muito sofrida, muito. Né? Ele é entregue por uma madrinha que o tratava com muita severidade. Ela, coitada, uma pessoa muito obsediada, né? E trata Chico assim, de uma forma praticamente desumana, né? Com surras, com socos, com garfos enfiados na barriga, mas enfiado mesmo, porque não era só ela dar cutucada, não. Ia e ficava preso, sangrava, né? Então, assim, tudo fruto de uma grande obsessão que essa mulher passava, né? Vai. Olha como vai. Isso. E ele tudo isso por conta dessa grande mediunidade de Chico desde criança, né? Porque ele via e conversava com espíritos desde pequeno. E aí ele era considerado mentiroso, maluco, né? Tanto por essa madrinha, como pelo próprio pai, né? Que também, coitado, não entendia nada sabia de espiritismo.
A sua formação religiosa é uma educação profundamente católica. Ele frequentava a igreja, fazia catecismo, tudo mesmo dentro do catolicismo, né? E aí é dificuldade, né? Imagina. Porque ele sofria com manifestações mediúnicas que ele não compreendia, coitado. Nem ele, nem os que o cercavam, né? Nem a madrinha, nem o pai, nem os irmãos, né? E aí a família levava ele a médicos, né? Aquela coisa que a gente já sabe, quantos médios foram internados em manicômios, né? Como loucos, não é isso? Graças a Deus que não foi não, mas por consideravam ele perturbado. E aí, bom, o tempo vai passando, o Chico vai crescendo, essas coisas todas acontecendo. Em 1927, em virtude da grave doença da irmã, Maria da Conceição Xavier, ele participa da primeira reunião espírita. Por quê? Porque a irmã era extremamente obsediada, né? E ela fica muito doente em função dessa obsessão. E aí, um senhor que na época já era um grande espírita lá em Pedro Leopoldo, vê que é um problema de obsessão e propõe a Chico fazer uma desobsessão. E essa desobsessão é feita na própria casa dele. Então a gente diz que ele participou da primeira reunião mediúnica na própria casa, né? E aí ele começa a receber os esclarecimentos da mediunidade. E aí ele vai gradativamente passando do catolicismo para o espiritismo, porque aí ele se encontra, ele começa a ver aquela loucura toda que acontecia com ele, que não era loucura, né? Era algo que ele precisava estudar, que ele precisava entender e que precisava frequentar. Passando rapidamente pela sua profissão e vida muito simples, ele, apesar do pouco estudo, né, Chico ele se forma em 1923, no ensino primário, quer dizer, 1910 ele já estava com 13 anos, né, bem atrasado, porque ele começa a trabalhar com 9 anos. Ele já trabalhava numa fábrica que ia de 8 horas da manhã às 11 da noite, não, de 3 da tarde às 11 da noite, e ele estudava de manhã, mas obviamente que, né, isso dificultava muito os estudos dele. Mas ele consegue passar nesse concurso para escriturário, do Ministério da Agricultura, mas tinha uma vida muito simples, né? Porque é aquilo que a gente sabe, Chico nunca cobrou um tostão pelas inúmeras obras que ele fez. Aí, uma curiosidade, uma das poucas fotos de Chico com o irmão, esse seu irmão José Xavier, né, que é um grande companheiro dele, e que quando Chico forma o primeiro centro espírita, é na casa do José que vai funcionar esse centro espírita. Sofrimentos, agressões, perseguições e humilhações demais, para quem quiser, muito demais, né? Era chamado de louco, mistificador, ridicularizado desde a escola, porque desde pequeno ele tinha essa mediunidade. Imagina, a mãe dele, ela morre quando ele tinha 5 anos de idade, né? E logo depois, de tanto ser maltratado pela mãe, um dia chorando vai para debaixo de uma árvore e começa a rezar o Pai Nosso que a mãe ensinava, e ela aí aparece para ele. Então passa a aparecer para ele, foi um grande consolo, desde 5 anos de idade, gente. Então, assim, na escola e no trabalho depois, ele era muito ridicularizado por conta dessa mediunidade, né? Críticas na imprensa também não faltavam. Acusado de fraude literária e sofreu até processos judiciais por conta disso, né? Nós sabemos que a família de Humberto de Campos processou Chico pela obra dele com Humberto de Campos, desde o Brasil, Coração do Mundo, tudo que ele escreveu com Humberto de Campos, que depois, por conta disso, o espírito passa a dar o nome de Irmão X, né? Mas ele sofreu o processo da família de Humberto de Campos. Socorro providencial. Ai,
Graças a Deus, depois de tanto sofrimento, né, Chico finalmente, em 1931, surge o espírito de Emmanuel e apresenta-se como seu guia espiritual, né? E é interessante essa colocação de Chico, que ele fala que ele, quando ele viu Emmanuel pela primeira vez, ele estava na beira de um lago, sentado, refletindo, né? Que ele viu isso, ele viu reflexos luminosos que tinham o formato de uma cruz. Tamanha a elevação de Emmanuel, né? É um socorro providencial, mas é uma coisa assim que Emmanuel não era fácil não, né, gente? Não era moleza, né? Não dava moleza para Chico, né? Acompanhava ele, ajudava, mas tinha horas como aquele célebre coisa que Chico está com uma vista muito, tendo até hemorragia, né? E eu não posso trabalhar, e Emmanuel diz, você tem duas vistas, você tem a outra? Oi, né? Quer dizer, Emmanuel é disciplina, 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 como ele mesmo falava. Além disso, como comentei antes, desde cedo, desde 5 anos de idade, ele tinha apoio de benfeitores, principalmente da mãezinha dele, né? Que foi o alívio durante a infância e a juventude dele, antes de conhecer Emmanuel, né? E aí, então, com Emmanuel, com esse mentor, Chico consegue realmente desenvolver a sua mediunidade, estabelecer o seu trabalho mediúnico e o seu trabalho de caridade, né? Tornando-se assim bem equilibrado nisso, conforme a gente conhece. Poucos de nós conhecem o Chico do começo, né? Mas a maioria conhece ele quando já se estabelece no equilíbrio da mediunidade e no desenvolvimento de todos os trabalhos que ele fez. As obras, mais de 450 livros psicografados com direitos autorais doados à caridade. Isso não é pouca coisa, né? E eu gosto sempre de frisar, no mundo de hoje, onde não é uma crítica, mas é uma reflexão, né? No mundo de hoje, onde a doutrina espírita parece que lança um livro por dia, não é isso? Todo dia tem livro novo, às vezes com as mesmas coisas dos antigos. Chico nunca cobrou por nenhum. Bem diferente do que acontece hoje. Não é uma crítica, quem sou eu, mas é uma reflexão que nós precisamos pensar sobre isso, né? E para mim, uma das principais obras dele, além dos livros que nos trouxeram tanto conhecimento, né? As obras de Emmanuel, de André Luiz e tudo mais, mas principalmente as cartas de consolo das famílias. Essa obra dele não tem preço, né? Eu vejo que muitas pessoas dizem assim, mas por que a mesa mediúnica não é aberta ao público? Né? Quem estuda, quem participa de mesa mediúnica sabe por que não. É muito difícil, né? Você manter a concentração mediúnica com pessoas de fora que não têm o conhecimento necessário para participar daquilo. Ah, mas e por que Chico então fazia? Primeiro, porque Chico é Chico. Segundo, porque o mentor do cara era ninguém menos do que Emmanuel. Terceiro e principal, porque a missão dele, basicamente, além das obras que nos desvendaria muito do mundo espiritual, era esse consolo às famílias. Chico diz que ele não tem noção, ele não pode ter noção da dor de uma mãe que perde um filho. Ele fala isso de uma mãe, mas nós sabemos que isso vale para todo mundo. Vale para um pai, vale para um irmão, vale para um amigo muito querido, né? A dor que
nós sentimos, embora espíritas, embora saibamos que o espírito é eterno, mas nos dá uma dor muito grande. E quando ele, por mérito, né, do espírito ou por misericórdia divina, traz uma mensagem daquele espírito que desencarnou para aquele que está sofrendo, não tem preço isso. Mas era missão de Chico, diferente do trabalho normal de uma mesa mediúnica, né? E ele desencarna em 30 de junho de 2002, cumprindo a profecia entre aspas, né? Porque Chico dizia que ele ia desencarnar no dia que o povo brasileiro estivesse muito feliz. E aí, em 30 de junho de 2002, o povo está muito feliz, porque o Brasil foi pentacampeão, né? E a manchete do jornal, no dia seguinte, era isso: alegria e luto ao mesmo tempo. Alegria pelo pentacampeonato, somos todos fanáticos por futebol, não é isso? Mas luto pelo desencarne de um espírito dessa grandeza. Visto isso, né, rápida passagem pela vida de Chico, para nós falarmos realmente do nosso tema, que é alguns de seus lindos casos. Pode contar que eu quero. Vou contar alguns casozinhos, porque são inúmeros. Então, eu selecionei uns pouquinhos, né, para a gente lembrar dele. O primeiro deles é esse: ele estava trabalhando na desobsessão de 4 moças, que eram filhas da dona Linda, né? E aí, ele estava recebendo o espírito obsessor. E aí, ele pede ao companheiro, o seu Manuel. O seu Manuel era conhecido por ter experiência em doutrinar espíritos, né? Mas eu acho que era só isso, porque seu Manuel não tinha conhecimento de mais nada. Porque o que acontece é que Chico está lá com obsessores muito ferozes, né? E o mentor de Chico está lá tentando resolver também, mas o mentor do seu Manuel, que é quem estava ali para doutrinar o obsessor, fala para seu Manuel: aplica-lhe o Evangelho. E o que seu Manuel faz? Pega uma Bíblia, não foi nem o Evangelho segundo o Espiritismo, hein? Foi a Bíblia, que é mais pesada, e tá na cabeça de Chico 3 ou 4 vezes. Bom, o obsessor sumiu. Mas, em compensação, Chico, dizem que passou uma semana com um torcicolo danado das pancadas na cabeça dele, coitado, né? Então, isso é uma demonstração, isso virou um caso de brincadeira mesmo, né? Aplica o Evangelho. Lógico que o mentor estava dizendo para aplicar o conhecimento do Evangelho de Jesus e não aplicar a Bíblia na cabeça de Chico. Mas isso vem demonstrar a necessidade do conhecimento, né, que a gente tem para participar, tem que ter para participar. Um segundo caso, a figura da mãezinha dele, né, que, como eu falei, estava sempre, desde os 5 anos de idade, sempre presente na vida de Chico, né, sempre dando conselhos, né, sempre ajudando muito ele, porque era uma vida muito difícil, né? E aí, para controlar certas situações difíceis, a mãe dele recomenda a água da paz, né, como remédio contra as injúrias. E, meus amigos, Chico sai em todas as farmácias durante a semana, dias e dias, procurando a tal água da paz. E volta um dia muito doido, quando ele encontra com a mãe, eu não sei que remédio é esse que a senhora me passou, porque eu não encontro em lugar nenhum. E aí ela explica: Chico, a água da paz é quando você tiver situações difíceis,
beba não. Encha a boca, segure, não engula, até passar a situação difícil. A raiva, a mágoa, ou o que quer que você esteja se incomodando. Quando passar, você engole. Essa é a água da paz. Né? Sábia, mãezinha de Chico. Eu juro que eu tenho que aprender a fazer isso. Não é mesmo? Porque tem horas que a gente perde o limite, responde de qualquer jeito, não é isso? Mais valia a gente estar com a boca cheia d'água. Porque pelo menos não falava besteira para depois se arrepender e ter que pedir desculpas, não é isso? Um terceiro caso, volta aqui. Foram dois. Volta. Não. Vai. Ficou dois no mesmo slide, coisas da animação. Vamos para o terceiro caso, esquece daqui de baixo. O terceiro caso é o irmão dele, o José, esse que eu falei, que cedeu a casa para o primeiro centro dele. O irmão dele desencarna e Chico vivia ali, aquele ordenado muito restrito, e parece que era o irmão que pagava a conta de luz, e o irmão desencarna sempre paga a conta de luz. 11, acho que era cruzeiros na época, pelo menos contam assim. A gente já perdeu a noção de que moeda que a gente tinha, E Chico fica desesperado, porque ele não tinha dinheiro para pagar, e Deus me livre ele dever alguma coisa, E muito menos ter que pedir emprestado por uma dívida pessoal. Chico, com a sua moral, diz que senta na porta de casa e fica pensando em como fazer aquilo. E aí, com a graça de Deus, quem tem Emmanuel tem tudo, Vamos combinar. Emmanuel aparece para ele e diz: fique calmo, vai dar tudo certo, tá? Apazigua a tua mente, entra em paz. E Chico, muito obediente, relaxa, Acho que naquela mesma noite, ele entra em casa, está lá em casa, tudo. Acho que naquela mesma noite, bate a porta alguém, Chico vai atender, e era um homem vindo até parece que do interior, e diz para ele: olha, eu soube que o seu irmão desencarnou, e eu vim aqui para pagar uma dívida que eu tenho com ele, porque ele fez uma bainha do meu facão. Era uma pessoa da agricultura, da roça. Ele fez uma bainha muito bonita para o meu facão, e eu fiquei de pagar ele, e quando eu vim pagar, eu soube que ele desencarnou, então eu queria pagar o senhor. É exatamente R$11 cruzeiros. Ele dá um envelope para Chico, que quando Chico abre, tinha lá 11 cruzeiros. E Chico paga. Então são coisas assim, para trazer para a gente essa ideia de que nós nunca estamos sozinhos. Não é só por ser Chico, não é só por ser Chico, não é só por ser Emmanuel. Então eu agradeço muito ao meu mentor também, que pode não ser como Emmanuel, mas me ajuda muito, A gente precisa ter essa certeza de que, olha, está tudo certo, vai acontecer, eu tenho que fazer a minha parte, Então Chico, por exemplo, ele fez a parte dele, ele se preocupou, óbvio, com uma dívida que ele não tinha como pagar. É motivo de preocupação para qualquer ser que seja honesto, não é isso? A gente precisa pagar a César o que é de César, não é isso? Mas
Ao mesmo tempo, quando Emmanuel diz aqui, fique calmo. Emmanuel não contou que vinha ninguém pagar nada. Ele só falou, fique calmo, vai dar certo. E ele na mesma hora se apaziguou. E logo depois vem e acontece, né? Então isso é uma grande lição para todos nós. Um quarto caso esse é muito fofo, né? Chico, encontrando um amigo na rua, toma conhecimento da morte de seu ex-patrão, que seria enterrado como indigente por não ter posses. E esse ex-patrão, Chico encontra com o amigo, tudo vai, tudo bem. E aí ele fala, Chico, você soube, fulano acabou de falecer, está lá na casa dele, mas estão todos desesperados porque não tem dinheiro para enterrá-lo. Ele vai ser enterrado como indigente. E esse ex-patrão tinha sido uma pessoa muito boa para Chico, né? Acho que é o patrão da venda que ele trabalhou, não foi nem da fábrica, ele trabalhou muito numa fábrica, depois numa venda durante anos. E tinha sido uma pessoa muito boa para ele. E aquilo dói no coração de Chico, né? E aí Chico fala para esse amigo, olha, vão-te lá na casa, pede para eles esperarem um pouco, não enterrarem, não, que eu vou correr atrás, eu vou ver o que eu consigo. E Chico, provavelmente com aquele bonezinho que ele tinha, sai dali pedindo esmola para enterrar o amigo. E consegue. Em poucas horas, ele consegue o suficiente para enterrar com dignidade o amigo. Eu não consigo traduzir o tamanho disso para as nossas vidas. Porque era muito simples dizer, coitado. Eu sou espírita, o corpo não quer dizer nada. Eu brinco assim com meu irmão, olha, eu pago o plano do enterro, mas se puder jogar ali na lixeira, quando eu desencarnar, pode jogar, não tem problema nenhum, só faz uma prece por mim, pelo amor de Deus. Então, né, porque nós espíritos sabemos que isso aqui não vale nada. O importante é a prece, né, para ver se a gente passa menos tempo no umbral. E, podia pensar assim, né, deixa enterrar, deixa. Mas e os outros? E a família? Que nessa hora você pode ser espírita. Acredito que alguns de nós aqui já passamos por uma perda de um ente querido. E mesmo sendo espírita, a gente sabe que o espírito é imortal, que o corpo não é nada, mas a gente sente. Se for jogado numa vala, a gente sente. Né? Que a gente ainda é materialista o suficiente para dizer, não, peraí, deixa eu dar um cuidado aqui, botar numa caixinha bonita, com umas flores, e botar num lugar legal. E é assim que Chico pensa. E por isso ele sai pedindo esmola, gente, coisa que nunca fez. Por mais dificuldade que ele tivesse na vida, nunca fez isso. Mas ele pede para dar dignidade ao enterro de um amigo que foi bom para ele, mas também para a família desse amigo, que obviamente iria se doer muito, né, de não ter um enterro decente. Então, é de uma grandeza isso que eu não consigo dimensionar, não. Não, esse já foi. Esse já foi, né? A mulher que reclamava de tudo. É o quinto caso. Diz que tinha uma mulher que de tudo ela reclamava. Não podia ver Chico passar, que ela já ia falar. E aí, nesse dia, ela reclama do marido, que embora o marido fosse um ótimo pai e um bom
não fique exigindo que o outro. Aí tá vendo? É por causa disso que você sofre. Se você fosse espírita, você compreenderia e não sofria tanto. A gente faz isso, né? A gente pega a doutrina espírita, coloca como salvadora de todo mundo, e cobra, às vezes, que a pessoa seja espírita. Porque eu costumo dizer que a gente precisa pensar nisso. A doutrina espírita, a gente diz que é o Consolador prometido. O Consolador prometido para nós, que optamos por ser espírita. Porque para aquele que é muçulmano, o Consolador prometido é outro. Para aquele que é evangélico, judeu, o Consolador prometido é outro. É para nós que talvez não tenhamos nos contentado com a doutrina A, B, C ou D, né? Então, quando Cristo diz, vou enviar o Consolador prometido, ele já sabia da gente há muito tempo, né? Ele já sabe até quando é que a gente vai virar espírito puro. Ele já sabia que tinha doutrinas que não ia satisfazer a um grupo de pessoas, que precisava vir uma doutrina que explicasse, talvez, de uma forma diferente, isso ou aquilo. E essa é a doutrina espírita. Nem melhor nem pior, diz o outro, apenas uma escola de samba, né? Precisamos pensar nisso, porque eu tenho visto muita gente, às vezes, colocar a doutrina como a única verdade. E o Cristo nos explica exatamente como é isso. Que todas as religiões são válidas, porque a religião é só um caminho para o teu grande aprendizado. Qual é ele? Amor. O nosso destino é aprender a amar. Amorada, é isso? O amor de Jesus. Incondicional. Não é esse nosso que é condicionado à reciprocidade do outro. Não. Quando aprendermos esse amor, o que? Seremos espírito puro. Acabou a história. Então, as religiões são meios, são estradas que nos levem a aprender esse amor. Você tem todo o direito de escolher qual é aquela que te fala melhor ao coração, qual é aquela que te bate melhor, né? Então, para nós, o Cristo criou o Consolador prometido. E ela reclama porque ele não é espírita. Olha, como se isso... Eu gosto de falar isso, gente, porque a minha casa tem uma obra de caridade, um colégio de 400 crianças, do Pavãozinho, Cantagalo. E é impressionante, nós temos muitos voluntários ateus, judeus. E é um colégio espírita. Colégio do Lar Paulo de Tarso. Então o que eu vou falar? Só porque ele é ateu, só porque ele não é espírita, ele não faz caridade, talvez faça mais do que eu até. E ela reclamando porque ele não era espírita. Aí, Chico, assim, com muito bom, responde para ela, né? Se ele é tão bom assim, minha irmã, o espírita é ele. E a senhora é que precisa aprender com ele. Ela mesmo disse que ele é um ótimo pai, um ótimo companheiro. Está reclamando do quê, minha irmã? Você precisa aprender a não reclamar. Que, aliás, é uma coisa que a gente, né, ultimamente faz pra caramba, né? A gente só reclama, mas tá certo. Essa lição, né, desse caso, que chega a ser assim, quase uma piada, né? Porque a resposta de Chico é porque era Chico, né? É porque era Chico.
Veja bem, sou eu qual é a resposta que eu vou dar. Não vou nem falar para vocês. Né? Mas Chico tem que apelar para o bom humor para responder uma coisa dessa. Porque senão, o que você vai dizer num negócio desse, né? Então é uma lição que destacou que a prática do bem supera a rotulagem religiosa. É o que eu estava falando ainda há pouco. Não me interessa se você é judeu, ateu, não me interessa. Está fazendo bem, estou junto contigo, mano. Né? E reforça que a vivência moral é o verdadeiro objetivo do Espiritismo. Então, está tudo certo. Né? Eu tenho até que horas? Certo. Esse é um outro caso, né? Bem conhecido também. Chico acorda, ele tinha que dormir tarde aquela noite, psicografando, não sei o quê, e acorda no dia seguinte atrasado para ir para o trabalho. Né? E aí é aquela coisa bem que acontece com a gente já está atrasado para sair, quando sai do elevador, vem aquela vizinha te pega, oi, bom dia, eu preciso falar com você. O que você faz? Agora não dá, porque eu estou atrasada, hein? Depois eu falo, tá? E sai fora, não é isso que a gente faz? Ó, quando eu voltar, eu falo com você, tá bom? Chico faz assim também. Não dá, tô atrasado, porque ele era, né, bem Caxias também, né? De uma certa forma, estava certo, ele gostava de chegar atrasado no trabalho dele. Então, ele já estava em cima da hora. Aí, ele disse para ela, não, depois eu falo. É isso que eu digo, quem tem a mano tem tudo, né? Chico foi, deu uma meia dúzia de passos, e aí Emmanuel para ele e diz, Chico, volta lá. Volta lá, Chico. Ele já escolado, né? Já escolado, porque quando Emmanuel falava era bom cumprir, né? Ele volta. Ô, minha amiga, eu estou um pouco atrasado, me desculpe, que eu não gosto de chegar atrasado no trabalho, mas o que eu posso fazer? Chico, é uma coisa rápida. É porque ontem, na sessão de ontem, a sessão que ele tinha trabalhado, que ela estava lá, doutor Bezerra me passou um remédio que eu tenho que tomar agora, só que eu não sei como é que toma, se é assim, se é assado, se é antes ou depois. Você podia me esclarecer? Aqui o receituário, Chico, o receituário não dizia, né? Mas quando Chico olha o receituário, está lá escrito, né? A evidência dele vê, né? Ô, meu irmão, olha, tome 2 gotas assim, assado. Tá bom, meu irmão? Agora eu vou, que eu estou atrasado, depois você fala. Aí vai e segue. Mais à frente, Emmanuel aparece de novo para ele e diz, Chico, olha lá, dá uma olhada para trás para aquela senhora que você acabou de atender. E quando o Chico olha, diz que saía dela bênçãos de luzes direcionadas a Chico. Imagine, Chico, o que sairia se você não tivesse voltado. É a hora que a gente pega a praga, se é que existe, né? Mas era uma desatenção dessa. Às vezes por um motivo até justo, está atrasado para o trabalho. Mas é 1 minuto às vezes. Então, numa desatenção dessa, que a gente, né, toma o pensamento daquela pessoa que não é muito bom. Que geralmente vai dizer, poxa, tá vendo? Se diz tão misericordioso, tão caridoso, mas não podia me ajudar aqui, eu estou com um problema, né? No mínimo, eu quero que ela ia pensar. São partículas, é pensamento, né? Isso vem diretamente da gente. Então, Chico volta o olhar e vê ela soltando graças e bênçãos para ele. Um 7º caso, esse é bem interessante, esse é muito fofo, realmente. Peraí, volta.
Em certo momento, o Chico pensa de parar de psicografar, porque ele recebe muitos elogios e não se acha digno, já que as obras pertenciam aos espíritos e não a ele. Chico teve realmente uma firmeza muito grande, né? Porque do jeito que esse homem era idolatrado, é o grande perigo que a gente faz, né? A gente faz isso, faz com o Chico, faz com o Divaldo, faz com um monte de gente. Gente, ser humano é ser humano. Por mais que tenha uma luzinha a mais do que a gente, mas ainda é um ser humano de provas e expiação. Então, assim, do jeito que ele era idolatrado, era para ele ter, né, enchido o pavão. Mas graças a Deus, ele não faz isso, né? E ele ainda sente isso, ele se sente mal, pensa até em parar de psicografar os livros, as coisas, porque cada livro que Chico publicava era um acontecimento, era quase um congresso, né? Sobre aquele livro e aplausos, e isso e aquilo, e ele começa a se sentir mal porque ele diz, gente, não sou eu. Emmanuel, André Luiz, a bênção não é minha, né? E ele realmente estava se sentindo mal com isso. E imaginem, ia parar o trabalho. Aí, quem aparece para ele? Uma foto antiga de Nélio Lúcio, um dos espíritos que ele psicografava, como Jesus no Lar, como tantas obras, né? Nélio Lúcio aparece e lhe conta uma história de 2 distritos e um governo, que é bem interessante. Ele começa a contar assim, Chico, tinham 2 distritos, 2 vilarejos, um do lado do outro, um que era bem pródigo, né? Tinha comida à farta, tinha remédios, tinha médicos, tinha tudo muito bom. E o outro, um vilarejo que passava grandes necessidades, não tinha comida suficiente e, principalmente, tinha muitas pessoas doentes. E ninguém se comunicava, não tinha interface. Então, um ficava muito bem aqui, outro ficava muito mal ali e estava tudo certo. Até o dia que um burrinho, não sei de onde Nélio Lúcio tirou esse burrinho, tá? Mas era burrinho. Até o dia que um burrinho virou-se e falou, olha, o burrinho estava no distrito pobre, no vilarejo pobre. O burrinho falou, olha, põe umas coisas nas minhas costas, um pouco de comida, um pouco de remédio, que eu vou levar lá. Aliás, mentira, ele estava no vilarejo rico, né? Põe nas minhas costas que eu vou levar lá, que tem muita gente precisando. E assim ele faz. Leva a primeira leva a segunda, a terceira, a 10ª, até suprir o problema daquelas pessoas daquele vilarejo pobre. E aí, não é essa a função de Chico, a desse burrinho, a dessa interface, esse intermediário entre um e outro, no caso, muitas vezes, entre um desencarnado e um encarnado, né? Para alívio das dores, ou para as suas obras que tanto nos trouxeram de conhecimento através de Emmanuel, através de André Luiz e de vários outros, de Irmão X, né? Então, é o que Nélio, numa historinha boba, diz para ele, não fale não, meu amigo, porque você é muito necessário, você é esse burrinho intermediário que vai levar daquele que às vezes tem para aquele que está sem nada.
E aí Chico descontinua. E aí eu queria trazer para vocês essa colocação de Sueli Caldas Schubert, que eu acho maravilhosa, desse livro Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. Porque Chico se dizia um pescador, né? Ele dizia, eu sou um pescador de água. E aí Sueli, eu reduzi, tá? Porque é muito grande, mas ela diz algo assim: Chico tem sido um verdadeiro pescador de almas, tal como os apóstolos e os missionários de Jesus. Ele se refere à pescaria como as suas páginas psicográficas. Mas essa pescaria é muito mais abrangente e se estende, se aprofunda ao vastíssimo oceano de inquietudes e dos sofrimentos humanos, como quem, olha só, pesca a dor e simultaneamente oferece o bálsamo dos ensinos da doutrina espírita, que é o consola a dor prometida. Eu achei genial essa colocação de Sueli Schubert, né? Falando sobre esse grande espírito. E aí, eu quero finalizar trazendo essa mensagem dele, que para mim é assim, de colar na testa, na geladeira, na mesinha de cabeceira, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Gente, como eu disse, a gente tem que colar na testa, na mesinha de cabeceira, na geladeira, porque muitas das vezes nós ficamos paralisados na culpa, no erro, né? Às vezes chega até a dizer assim, essa encarnação já está perdida mesmo, eu já errei tanto, né? Ô Senhor, eu vou mesmo comprar e vou ficar lá mesmo, né? A gente tem mania disso, porque quando a gente não vê a luz de Jesus na nossa caminhada, quando a gente não penetra nos seus ensinamentos com o coração, a gente de repente entra nessa história de, olha, estou perdido mesmo, né? Fiz errado, e entra na pior das coisas, que é a culpa, né? A doutrina espírita nos fala isso com toda clareza. Por favor, errou? Está tudo bem, irmão. Arrependa-se, de repente espia, né? E repara, conserta. Primeiro pede desculpas, pede perdão, ou perdoa, melhor ainda, e repara de alguma forma. De alguma forma, nós vamos escorregar a volta e meia, porque ainda somos, o nosso nível, tanto moral quanto intelectual, ainda é pequeno. E por mais que a gente se esforce, muitas vezes, a gente vence aqui uma vez, duas vezes, na terceira a gente escorrega no mesmo erro. Está tudo certo, desde que você tente consertar. E é isso que para mim ele diz, olha, não importa o que aconteceu ontem, você pode fazer um novo começo. Então começa hoje, sabe? Conserta aquilo que você fez e vai em frente, não para não. Porque a tua caminhada está iluminada por Jesus, desde que você tenha olhos de ver. Eu vejo, né? É isso que a gente precisa ter. Ter a fé de que não importa o que aconteceu. O que importa é o meu pensamento direcionado para o melhor possível. Eu sou a melhor versão de mim hoje.
Há milênios atrás eu estava lá batendo palma para leão comer cristão. Hoje eu estou bem melhor que isso. Mas ainda me falta muito em bondade. Então, o que eu peço ao Cristo Jesus é que ilumine o meu caminho, que sopre no meu ouvido um pouquinho da sabedoria dele, para eu aprender a caminhar melhor. Não é isso? E aí, eu deixo para vocês o beijo desse querido amado, desse Espírito que aqui esteve, cumprindo sua missão, fazendo seu trabalho, ajudando a tantas pessoas, não só nas suas psicografias, mas naquilo que trouxe de conhecimento do mundo espiritual, que serve para várias gerações, né, lermos, estudarmos, que não foi, como muita gente pensa, não, sofreu a beça desde a sua infância, mas mesmo assim, existiu, conseguiu, né? E é isso que a gente peça que aconteça conosco, que a gente consiga sempre estar atento, enxergar para que estamos aqui e fazer todo o bem possível. Muito obrigada pela atenção de vocês, um ótimo final de dia, uma ótima semana. Só queremos agradecer, nossa irmã, por todas essas mensagens de Chico para nós. Então, nós vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos elevar a nossa mente, o nosso coração ao alto. Que possa essa imagem de Chico ser fixada na nossa mente neste momento. Seu olhar nele. Pois efetivamente Chico exemplificou todos os ensinos que o Mestre nos deixou, amando, servindo, trabalhando incansavelmente para que o bem e a verdade se estabeleçam efetivamente no mundo. E através desses exemplos possamos assimilar para nós esse propósito de seguirmos essa estrada de trabalho, de esforço para o nosso crescimento espiritual, de cada um de nós. Estejamos na carne, ou no mundo da verdade, que possamos seguir esse caminho luminoso em nome de Jesus, plantando sempre o bem e a família.